Pronto, Luana. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer você por se dispor a a prestar esse seu depoimento, contar um pouquinho da sua história. Então, eu te pergunto, você autoriza eu colocar esse depoimento seu na internet, nas redes sociais? Autorizo, sim. Pronto, eu pedi para você falar só mais alto um pouquinho, tá? Então, a gente estava conversando ali no ambulatório, a gente está aqui com uma situação onde você está de alta há uns 5 anos, é isso? Aproximadamente. Com um dispositivozinho, e veio aqui porque quebrou o dispositivo, né? E acabamos de trocar. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você estava contando ali agora há pouco no ambulatório do nível de sofrimento que você passou. E quando as pessoas chegam agora, né, que vê a situação resolvida, não imagina a situação. Então conta aí um pouquinho. Bom, eu comecei, acho que antes mesmo, acho que em 2012, em 2011, com problemas, né, na ATM. E nisso eu comecei uma saga de procurar tratamentos em diversos lugares. Em Sergipe eu tenho esgotado todas as possibilidades, que eu sou de lá, de Sergipe. E aí, depois de esgotar todas as possibilidades de lá, né, de procurar todos os tratamentos possíveis com algumas pessoas lá que tratavam em partes essa parte da ATM, aí foi que eu conheci o seu blog pesquisando, vendo algumas coisas, aí conheci. Aí comecei a pesquisar mais ainda e vim para a primeira vez para aqui, para poder fazer a primeira triagem e tal, e a gente fazer a primeira avaliação. E nisso eu já cheguei aqui, eu estava com no estágio máximo. No estágio máximo, acho que até se lembra que, tipo, no início nada do tratamento ia muito, não tinha evolução. Isabel teve muita dificuldade ao longo de o quê? Uns 4 meses, 5 meses, ou mais talvez. Com muita dificuldade. Muita dificuldade. O tratamento não conseguia dar uma evolução porque justamente isso estava numa fase de inflamação, de abertura de boca limitada, dor de ouvido, dor de cabeça, a ponto de realmente eu chegar ao estágio de depressão mesmo, um estágio depressivo em que eu tive que fazer vários outros tratamentos junto com coisas assim, inclusive com acompanhamento mesmo. Porque era algo que eu passei períodos da minha vida em que eu me dediquei, tive que ficar à mercê do problema mesmo por, acho que 6 meses a 1 ano, foi praticamente assim. Eu realmente vivia em urgência, passei por tratamentos medicamentosos que inclusive chegou a resultar em problemas estomacais, de não aguentar mesmo, em estados depressivos, do fato de inclusive fazer uso de remédios para dormir, para tentar amenizar pelo menos, porque não tem como uma pessoa ter qualidade de vida nenhuma, você dormindo e acordando com dor, não tem como. Inclusive você mencionou que afetou severamente na faculdade. Foi, eu tive um período trancado da faculdade. Faculdade de que mesmo? Trancado não, na época eu fazia engenharia de materiais na UFS. E na verdade não foi nem trancado, eu não tive nessa possibilidade, né? Eu não estava conseguindo ir para as aulas e algumas disciplinas eu perdi e tipo, foi um período perdido, né, na faculdade na época. E foi o período em que realmente se alojou assim, um estado depressivo, em que o fato de conviver com a dor e dores de cabeça, dores de ouvido, que no caso eram imensas, que me impediam inclusive de me alimentar. Eu cheguei a uma perda de peso de aproximadamente uns 8 quilos ou mais, que tipo, eu não conseguia me alimentar, dor de cabeça, tudo envolvendo. E nisso, para tentar amenizar, eu ainda fazia outros tratamentos, como acupuntura, fazia fisioterapia, mas como estava realmente no estágio inflamatório altíssimo, a abertura de boca limitada, e realmente a gente não conseguia sequer ter até as primeiras evoluções aqui no tratamento, foi quando teve exato, foi aquele momento que disse assim, olha, eu acho que o teu caso se encaixa aqui uma artroscopia. Foi. Aí que foi o divisor de águas, tanto para melhorar no tratamento, para consequentemente eu realmente readquirir a qualidade de vida para poder levar uma vida normal e desempenhar todas as atividades normais que uma pessoa deve desempenhar. Exatamente. Aí a gente entrou em contato com o Dr. Danilo Dantas, cirurgião maxilo. Foi. Aí parceiro aqui. Foi assim, algo excepcional, porque tipo, na época eu estava ainda fazendo os trâmites de Sergipe para cá, né? E aí Danilo ajudou bastante nisso. E a gente fez a cirurgia, eu não lembro se foi 2014, 2015, bem.
Aí pronto, depois da cirurgia, a gente ainda fez umas sessões de fisioterapia, acho que no quarto ou quinto dia, foi. Aí eu fiz a desprogramação eletrônica para gerar um novo dispositivo. Que é o que eu tô até hoje, que foi o que quebrou e que realmente, tipo, desde então, depois da cirurgia, que a gente fez toda a desprogramação e fez um novo dispositivo, eu passei a viver normalmente, sem dor alguma, e desempenhar todas as atividades. Formei, estudo, faço atividade, faço esporte, faço tudo normal. Maravilha. Então recuperou, poderia dizer que recuperou totalmente a qualidade de vida. Foi, totalmente assim. E a melhora da dor teve impacto no quadro de depressão? Ah, sim, porque tipo, com o tratamento depois, tendo a evolução, né, eu consegui passar a desempenhar as atividades que eu não vinha desempenhando antes. As dores realmente sumiram, né? E nisso, tipo, a qualidade de vida realmente voltou. Eu passei realmente a viver. E é bom, eu acho que o principal fato assim, de eu ter, principalmente, não só me dispor a dar o depoimento, mas falar, é porque eu sei que exatamente muitas pessoas hoje se encontram desesperadas, como eu já me encontrei. De achar que não tem solução. E eu, assim, acreditem, vai ter solução. Assim, não é fácil. E é um processo que você não tem como pular etapas, né? E você tem que ser uma pessoa que tem que colaborar muito em todos os aspectos. A gente chega até, eu acho que, a desacreditar até mesmo, eu acho que até que você logo no início, quando eu falei assim, não tá dando certo, não vai dar certo, a gente começa a desacreditar realmente. A gente acha que não vai ter solução naquilo ali. Porque quem acha que perante uma coisa que você tá ali, gente que sofre meses, anos, como é o meu caso, com dor e que você acha que não tem solução, até porque não se trata de uma patologia muito estudada e desenvolvida por muita gente, que inclusive você não encontra, você não passa a entender muito do seu problema. Então, um dos conselhos que eu daria, primeiro, tente se informar mais, que eu acho que isso foi para mim muito importante. Eu passei a ler muito mais sobre o meu problema. Foi tanto que eu achei o seu blog justamente por isso, né? Porque eu começava a ler teses de mestrado, doutorado de algumas pessoas que eu encontrava, justamente porque eu via que as outras pessoas com as quais eu já passei por tratamento em Sergipe, elas, na verdade, não eram estudiosas do caso e faziam algo assim, vamos ver, de uma forma muito sem estudo científico, mais superficial, digamos assim. E que acabava não resolvendo o meu problema, e depois de um tempo eu passei a ver, eu preciso entender isso aqui também, né? Eu preciso... É por isso que, tanto que depois que eu conheci você, foi que eu fui ter noção de que outras pessoas, inclusive, passavam pelo mesmo problema que eu. Porque você não acredita que a outras, não, eu devo ter algo assim inexplicável, que, tipo, não, esse problema é mais comum do que a gente pensa, né? O problema é que realmente não é algo estudado, difundido, e que a gente, inclusive, nós mesmos não estudamos ou pesquisamos e nos interessamos um pouco para saber isso. Aí eu acho que foi uma coisa que eu aconselho bastante você procurar, inclusive você dispõe, né, no blog, né, de muitas coisas assim para você se informar. Aí logo depois que eu conheci e que realmente eu passei a entender que a gente veio fazer todo o tratamento, a gente passa a entender que, tipo, tem outras pessoas passando por esse problema, e que outras pessoas, como eu vi outros depoimentos de outras pessoas que conseguiram, né, passar por todo esse problema e readquirir a qualidade de vida. Então eu acho assim, não desistam, né, quem está passando por esse problema, principalmente eu sei que, tipo, muita gente não tem noção do quão isso mexe muito com o psicológico, com tudo. Você perde a qualidade de vida, você perde realmente. Você não consegue desempenhar nada, você não consegue fazer uma programação em um final de semana porque você simplesmente tem crise de repente ou vem dor, né? Você não consegue desempenhar nada. É tanto que hoje, depois assim que eu comecei a fazer outros esportes como natação, musculação ou qualquer outra coisa como corrida, várias vezes eu paro assim para pensar, eu assim, poxa, em outros tempos eu não conseguiria fazer isso, né? Não conseguiria. E você consegue sim desempenhar realmente depois do tempo. É um processo que infelizmente não tem como pular etapas, né? Que você tem que passar realmente por cada um. E só o fato de você estar com a equipe muito bem preparada, como é o caso daqui, porque tipo, houve todo um conjunto, né, de coisa desde da cirurgia com o Danilo, desde o fisioterapeuta com o Rafael, como aqui, toda a equipe. Você se sente já muito mais acolhida e segura de dizer, essas pessoas estão estudando para aquilo, né? Essas pessoas entendem e elas de uma forma ou outra elas vão me ajudar.
Então isso já lhe dá um pouco de segurança também, com certeza. E as pessoas que estão passando muito por isso também recomendo fazer ou um TCC, né, que é uma terapia cognitivo comportamental com um psicólogo, porque a gente começa a desenvolver alguns sintomas e sinais geralmente justamente por causa dessa dor e que acaba limitando e que inclusive acaba dificultando, inclusive acho que até os trabalhos de vocês. Exatamente, também. Porque a pessoa fica meio que perdida às vezes na própria dificuldade quando vem assumir a responsabilidade pelo tratamento, como você mencionou. Isso que você mencionou aí de estudar sobre o assunto como paciente é algo muito importante, eu sempre reforço, porque a única coisa que é capaz de dar poder à pessoa é a informação. Então, quando você entende que a coisa vai ter etapas, que tem a fase difícil, não é um mar de flores, a maior parte dos tratamentos não é um mar de flores. As fases. Então, né? Quando alguém vê sua história agora, fala assim, mas ela tá bem, mas não sabe o que passou. Não. Hoje e eu tô bem, quando a gente tem pacientes aqui que tá na fase difícil, muitas vezes passa pelo que você passou de achar que não vai ter uma solução. E aí, nesse caso, a terapia realmente deixa a pessoa mais alinhada com os objetivos do que a gente quer fazer. Eu fiz acupuntura também. E é como você tá dizendo, tipo, eu já saí daqui do consultório às lágrimas, chorando assim, tipo, nem os testes eu consegui fazer direito. Chorando assim, de eu dizer assim, velho, eu vou desistir disso aqui porque não tem como. Não vai dar certo também. Então, se tivesse desistido, como é que estaria? Eu com certeza não estaria hoje saindo nessa situação. Foram quantos anos de dor no total? Eu não lembro bem quando a gente começou aqui, mas eu acho que 2013. 2013, viu? né? E quando você tinha quantos anos de dor antes? Eu já tinha uns 2 anos de pesadelo. 2 anos de pesadelo, mas pesadelo total de você frequentar, ser frequentadora assídua das urgências, de viver com dores, né? De fazer uso de medicamento tarja preta para dormir, de você estar desesperado. Eu já cheguei ao ápice, inclusive, eu acho que eu já voltei de urgência com tanta dor e tanto desespero da médica chegar para mim e falar: você está acompanhada, então vou lhe dar um remedinho aqui para você dormir. De tão agitada e nervosa que eu tava, assim. E você chegar a ponto de... Eu acho que uma vez eu já cheguei chorando, esperando, pedindo pra minha mãe, tipo, não vê alguma forma de me internar pra, pelo menos, tipo, eu ficar, sei lá, numa espécie de coma, mas que eu não fique sentindo mais essa dor, porque eu tô sem suportar. Sem suportar. E nisso toda a minha família participou muito do processo, né? É tanto que agora mesmo... Agora mesmo, quando o dispositivo caiu, todo mundo, não, vá logo, prepara, vai logo para não entrar. Deixa eu só esclarecer, né? No dispositivo que ela usa de maneira contínua, né? Um dispositivo intraoral anatômico, todo calibrado com base na ressonância magnética, com base em estudos funcionais, caiu, quebrou, e aí ela retornou aqui. O lado bom dessa história é que mostra aí 5 anos de estabilidade, um pouco mais talvez. Um pouco mais, né? 5 anos depois de uma história pesada dessa. Eu só tenho a agradecer você, Luana, por compartilhar um pouco dessa sua história, porque o fato é que muita gente, agora, eu estou com 2 ou 3 pacientes agora que estão passando uma fase difícil do tratamento, né? E às vezes escutar umas palavras dessas, ela vai ver, poxa, amanhã pode ser eu também melhorando. Não desistam e assim, confiem, façam a parte de vocês muito, porque isso, assim, né? Quando a gente isso faz total diferença. Se eu começar um tratamento em que realmente eu não confio, acreditar e tentar, inclusive, fazer o meu percentual, né? Que é a parte que me cabe de determinadas coisas, com certeza isso vai dificultar, né? Com certeza. E você procurando fazer a outra parte, como eu estou dizendo, até mesmo essas coisas mais básicas, como desde uma acupuntura, que vai deixar mais relaxada, uma fisioterapia, tudo alinhado justamente com o tratamento, a terapia, tudo. Uma alimentação mais adequada, né, também, que contribui muito. Eu fiquei afastada de diversos alimentos durante um bom tempo, né, adequando justamente ao que era para ser feito na época. Para poder desinflamar. Para poder desinflamar. E aí, tipo, tudo isso ajudou. Hoje não existe nada, que eu, até mesmo lá, com maracaju, que a gente come caranguejo muito assim, é algo que eu consigo hoje me alimentar de forma com um dispositivo totalmente normal. Faço tudo, corro, nado, musculação, tudo normal. Beleza, a gente vai ter que encerrar aqui por causa do tempo que vai estourar. Fala um pouco mais. Mas fico muito grato e é isso. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. Obrigada a vocês.